Para começar, se você não se afastou o suficiente da ortodoxia, provavelmente acredita que pode orar a Deus e fazer com que Ele, Deus, leve embora seus pecados e suas doenças, sua carência ou sua limitação. E provavelmente ainda acredita que pode ir a Deus e orar pela paz na terra ou orar por mais compreensão entre os homens. E de uma forma ou de outra, Deus dirá que sim, 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 não fiz isso por você ontem, mas farei hoje. Não fiz isso nas gerações passadas, mas abrirei uma exceção para você e farei algo que nunca fiz antes. E nesse ponto, você sabe que é impossível. Se você parar para pensar neste minuto, Deus não pode fazer nada que Deus não tenha feito ontem, no ano passado, na geração anterior a esta e em uma dúzia de gerações anteriores. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus é Deus e para sempre. Você pode então acreditar que Deus fará algo por você ou por seus parentes ou por este mundo que Deus não tenha feito antes? E se você parar para pensar nisso? Isso automaticamente mudará a sua maneira de orar. Da mesma forma, se você ainda não se afastou o suficiente da ortodoxia, talvez ainda esteja pensando em Deus como seu servo e acreditando que pode pedir a Deus que faça, que pode pedir a Deus para fazer coisas que você e que provavelmente Ele terá prazer em fazê-las, aqui e agora. Tente entender a natureza de Deus e veja se você consegue entender por que o Mestre disse que ele era um servo, não Deus. Ele era um servo de Deus, mas nunca fez de Deus um servo dele. Tente pensar em quantas de suas orações indicaram que você tinha alguma ideia de que Deus iria fazer sua vontade. Vamos supor, por um momento, que você tenha ido além disso e que tenha entendido algum dos ensinamentos metafísicos, mas ainda acha necessário dizer a Deus quais são as coisas de que você precisa. Você ainda acha necessário falar com Deus ou esperar de Deus que sua vontade seja feita. Vamos pensar em Deus por um momento como a inteligência infinita que criou este universo, inclusive você. Então, veja se você ainda acredita que você tem sabedoria suficiente para dizer a esse Deus quais coisas que você precisa, ou quando precisará delas, ou em quanto tempo a demonstração deve ser feita para que não seja tarde demais. Pense se suas orações ou os seus tratamentos tiveram o objetivo de influenciar Deus a seu favor do seu paciente, a favor do seu aluno, ou até mesmo para o comportamento deste mundo. Pense por um momento se suas orações ou seus tratamentos tiveram, consciente ou inconscientemente, o desejo de influenciar Deus, seja para trazer paz na terra ou proteger sua nação ou mundo. Mas pense se suas orações ou seus tratamentos, de uma forma ou de outra, consciente ou inconscientemente, foram uma tentativa de influenciar Deus para realizar uma atividade de Deus em seu favor ou de outra pessoa. Então, você começará a ver porque seu progresso tem sido lento. Você vê que em nosso trabalho no caminho infinito foram revelados princípios que em alguma medida provaram ser, vamos usar a palavra absoluto, no sentido de que eles realmente resultam em harmonia, paz, alegria e proteção. E que o único grau em que eles falharam, onde parecem ter falhado, é no grau de nossa incapacidade de trabalhar conscientemente
com os princípios de acordo com os princípios. Em outras palavras, tentamos moldar esses princípios de acordo com a nossa vontade, ou, pelo menos, de acordo com o nosso entendimento, em vez de abrir mão do nosso entendimento para receber a sabedoria de Deus. Agora, não faremos nenhum progresso na demonstração dos princípios do caminho infinito se estivermos orando a Deus como se esperássemos que Ele faça algo por nós, ou ser o nosso servo, ou fazer nossa vontade. Mesmo quando essa vontade for boa, teremos de aprender, se necessário, a nos treinar a parar de orar de qualquer forma que tenha como pano de fundo a ideia de insistir com Deus, coagir Deus, subornar Deus e influenciar Deus a fazer algo que Deus não fez, a fazer algo que Ele não está fazendo há 100 gerações, pois Deus não pode ser mudado. Não faremos progresso nesse trabalho se estivermos de alguma forma familiarizado Deus com as nossas necessidades. Se estivermos de alguma maneira tentando informar a divindade que temos uma dor na perna direita ou que estamos com sobrepeso em todas as partes. Não adianta tentar dizer a Deus que estamos doentes ou que nos aflige. Não adianta dizer a Deus que tipo de bem desejamos experimentar, seja ele de saúde, harmonia, plenitude, integridade, fornecimento ou relacionamentos. Não adianta esperar que Deus cure os pecados de nossos parentes. Deus é a sabedoria infinita, que você e eu ainda não somos potencialmente. A mente de Deus é a nossa mente e temos toda a sabedoria de Deus, mas comprovadamente ainda não a provamos. Ainda não a mostramos. Em outras palavras, Deus é nossa inteligência. E se pudéssemos ser suficientemente quietos, toda a sabedoria de Deus poderia eventualmente fluir individualmente, mas ainda não aprendemos a nos aquietar. Portanto, o grau de nossa sabedoria demonstrada não é suficiente para que possamos nos dirigir a Deus e dizer a Ele o que eu preciso, o que você precisa, o que o governo precisa ou o que o mundo precisa.